Hoje nós vamos falar sobre abdômen nesse universo da cirurgia plástica e quem vai nos explicar esse assunto é o Dr. Dreyfus Fabrini. Seja bem-vindo novamente ao nosso quadro de saúde. Doutor, primeiro a gente estava conversando antes ali que nesse período de inverno, né, daqui a pouquinho a gente começa oficialmente essa estação, mas nesse período mais frio é que realmente aumenta a procura aí por cirurgia plástica, por esses cuidados de estética realmente? Sim, a ideia do paciente, em princípio, é se preparar para o verão. Então aproveita o frio, né, em que não tem muita coisa para fazer nesse sentido e o corpo vai estar escondido mesmo, para poder se preparar. E a recuperação ela tende a ser mais tranquila, porque usar uma malha, ou fazer um tratamento durante o calor acaba sendo um pouco mais desconfortável. Bom, agora a gente falando a respeito de abdômen, a gente já falou da lipo, mas existem vários procedimentos que podem ser feitos para essa área do corpo aí, né? Sim. O tratamento do abdômen, a lipoaspiração, ela trata o acúmulo de gordura no abdômen. Mas o tratamento do abdômen, ele pode ser feito com tratamento de flacidez, tratamento de fraqueza na musculatura e pitose de pubis, em que a região mais baixa, em que o pubis fica um pouco mais flácido. Isso geralmente acontece em pacientes exobesos ou em pacientes pós-gestação. Então, de um modo geral, não é uma opção, né? Tem muita paciente que chega nos procurando falando, eu quero fazer uma lipoaspiração, e na verdade a indicação dela é abdômen, é abdominoplastia, porque se a paciente tem um certo grau de flacidez, a lipoaspiração isoladamente traria um resultado muito ruim. E tem o outro quadro, tem o outro caso, tem pacientes que mais raramente procuram para fazer o abdômen, quando na verdade ele só tem indicação de fazer a lipoaspiração. Então, o abdômen, ele envolve a correção desses 4 problemas, a flacidez, a lipodistrofia, o acúmulo de gordura, que é feito através da lipoaspiração na própria cirurgia, a fraqueza muscular, né? Na verdade não a fraqueza, mas a diastase, o afastamento dos músculos, e a pitose de pubis, a flacidez do pubis embaixo. São todos procedimentos diferentes para cada caso? Não, na verdade é um único procedimento, que é a cirurgia de abdômen, que é capaz de corrigir em um único procedimento todos esses problemas. Qual a diferença, ou se há diferença, né, da abdominoplastia e da lipoaspiração? A abdominoplastia, ela envolve a correção da musculatura, que envolve suturar esses músculos. Pode ou não acontecer junto com a lipoaspiração, então a lipo estaria dentro dela, e a retirada do excesso de pele. A lipoaspiração é nada mais do que a retirada de gordura através de uma cânula. Dentro da abdominoplastia, nós temos a abdominoplastia clássica e a lipoabdominoplastia. A lipoabdominoplastia, ela é um conceito mais recente, mas eu digo mais recente assim, de no mínimo 15 anos, em que o descolamento ele é feito com a própria lipoaspiração e não com bisturi. A vantagem desse procedimento é a própria lipoaspiração, porque ela nos permite modelar o abdômen. Então é comum as pacientes às vezes nos procurarem falando que querem fazer o abdômen, mas não querem fazer a lipo. Justamente por esse medo aí da Pelo medo da lipoaspiração. Isso é até possível, mas eu costumo falar com as pacientes, eu costumo desaconselhá-las, porque o resultado com a lipoaspiração é muito superior, justamente pelo contorno. A cirurgia de abdômen sem a lipoaspiração, ela tende a ficar com o abdômen um pouco mais arredondado, sem contorno. Mas se ainda for de escolha dela, de opção dela, é possível fazer sim. Qual o procedimento fazer depende do resultado realmente que ela quer? Depende de paciente a paciente? Sim, depende até certo ponto, né? Existem 3 graus de tratamento no abdômen. A lipoaspiração isolada, a mini abdominoplastia, que é destinada para aquelas pacientes que ganharam um filho, mas tem uma flacidez só na parte inferior, abaixo do umbigo, e a abdominoplastia. Então, até certo ponto, é possível ponderar com essa paciente. Você quer fazer uma lipoaspiração e ficar com a pele um pouco mais flácida ou ficar com a pele mais tensionada possível?
Existem pacientes em que isso é possível apoderar. Agora, tem casos clássicos em que a flacidez é tamanha que não é possível, que tem que ser a cirurgia de abdômen. Agora, eu acho que é legal a gente falar a respeito ali, você falou das que recém ganharam um filho e depois da gravidez ficou essa flacidez. Eu acho que é até válido para uma próxima entrevista a gente falar só a respeito disso, né, de cirurgias pós-parto, mas a respeito do abdômen em si. Dá para fazer a cirurgia então? Existe um período aí saudável para se fazer essa cirurgia pós-parto? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que tem que ser respeitado um período de recuperação do corpo da mulher, em que ocorre regressão do tamanho uterino, inclusive em alguns casos, inclusive com auxílio, por exemplo, de fisioterapeutas, essa própria diastase ela pode regredir significativamente. Então, o que nós costumamos aconselhar é aguardar um período de 6 meses a 1 ano para poder realmente avaliar o que ficou depois dessa gravidez. E a partir daí dar prosseguimento à programação. Esperar o corpo estabilizar e aí sim buscar um procedimento. Isso, precisamente. Legal. Tá aí então, a gente falou a respeito de abdômen, abdominoplastia, lipoaspiração, tudo isso. Ficou aqui um pontinho para uma próxima entrevista que a gente vai falar ainda mais a respeito das cirurgias pós-parto, né, doutor? Isso. A gente encerra então a nossa participação hoje aqui na Clínica Múltipla e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde.